Fala galera do Regeneração, o RDN está no ar para mais uma polêmica que hoje vai gerar debate, hein? Hoje vai gerar debate, já vou avisando logo. Meu nome é Marco Antônio, sou um dos ADMs aqui do Regeneração e sou um dos responsáveis por gravar esses vídeos aqui para vocês, beleza? Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, comente já aquela balela toda que a gente sempre fala aqui no começo do vídeo para você fazer aí e ajudar o canal a crescer. Beleza? Dá uma moral aqui para Beatriz também, que é editora desses vídeos e manda muito bem aqui na edição. Se você precisar de algum trabalho, se precisar de alguma coisa, ou simplesmente para você dar uma moral para ela, vai lá e segue ela na rede social, o link está aqui na descrição abaixo. Hoje a gente vai discutir aqui quem é o melhor reserva do Flamengo entre dois candidatos aqui hoje, Michael e Vitinho. Nossa senhora, né? Às vezes a gente poderia discutir aqui quem é melhor e quem é pior também, né? Mas resolvemos trazer essa polêmica aqui porque há muitos defensores hoje do Michael, há muitos defensores do Vitinho, ou para os mais íntimos, o Mitinho, né? E para mais íntimos do Michael, Michael Ronaldo. A gente tem essa discussão aqui de quem talvez seria a melhor opção para entrar no segundo tempo, ou então até para começar um jogo, né? Então vamos dissertar aqui para poder chegar a uma conclusão. Michael foi contratado pelo Flamengo em 2020, né? Por cerca de 20, não, por cerca de 7,5 milhões de euros, né, que vai dar mais ou menos 30 e poucos milhões de reais na cotação da época, por 80% dos direitos dele vindo junto ao Goiás. Ele tinha feito uma excelente temporada pelo Goiás, em Campeonato Goiano. Na Copa do Brasil, o Goiás acabou caindo cedo, né? Então ele não teve uma participação efetiva. Na Copa Sul-Americana também. E o 2019 dele acabou se resumindo grande parte de assim, a gente descobriu o Michael foi realmente no Campeonato Brasileiro, onde ele ajudou o Goiás ali a ficar em nono lugar. Teve uma sequência de jogos assim muito boas. A gente lembra ele contra o Corinthians, o Michael contra o Internacional, o Michael contra o próprio Flamengo no jogo da volta, jogando Serra Dourada. Muito daquele empate do Goiás se deve à categoria do Michael, né, e à persistência dele. E então assim, foi um cara que se destacou. No final de 2020 estava sendo disputado ali, Palmeiras queria a contratação do Michael, a gente teve o Santos também que fez proposta, a gente teve o Corinthians e a gente teve o Flamengo que foi lá e acabou levando o jogador. É um jogador de velocidade, um jogador que precisa de campo para jogar. Né? Ele entrou num sistema do Flamengo, principalmente do Jorge Jesus ainda, onde o Flamengo propõe muito jogo. Né? Até hoje é assim. Então o Michael ele tem uma dificuldade muito grande de criação de jogada, né? Não é o forte dele. O forte dele é o drible, é a velocidade, é pôr a bola na frente e sair correndo. E para isso ele precisa de campo. Como os adversários do Flamengo geralmente eles se fecham, ele fica muito restrito ali às jogadas dele, a um driblezinho mais curto, enfim, a uma finalização que às vezes não é tão potente, tem a falta de precisão. Né? O Michael é aquele jogador, digamos assim, difícil de entender, porque quando é para chutar ele toca, quando é para tocar ele chuta. Mas é um jogador que esse ano ele vem mostrando algumas credenciais a mais, fez um bom campeonato carioca aí com os garotos e também depois quando o Flamengo assumiu com o time profissional mandou bem, né? Foi líder de assistências do campeonato carioca e já com o Rogério Ceni ele já vinha numa constante evolução. Então hoje a gente pode dizer que o Michael é um jogador útil para o Flamengo, né? Nos últimos jogos aí contra o Defesa e Justiça entrou e mudou a partida. Recentemente também fez um golaço aí contra a Chapecoense no Maracanã. Então ele tem tido mais confiança. O Renato também tem passado essa confiança para ele e ele tem evoluído, sim. A gente tem que tirar o chapéu aqui para o Michael, que teve também problemas psicológicos aí. Foi dito pelo próprio Michael aí, pela comissão técnica do Flamengo. Então tá dando uma volta por cima bem bacana. Com o Jorge Jesus ele conseguiu fazer bons jogos ali no começo, né? Eu lembro de um jogo que a gente venceu o Júnior Barranquilla na Colômbia. Ele entra muito bem no segundo tempo, dá até uma assistência para o Everton Ribeiro. No total da sua passagem pelo Flamengo aqui são 75 jogos já, olha só que coisa, hein? 75 jogos, 9 assistências e 9 gols, né? Então assim, foi um pedido do Jorge Jesus. O Jorge Jesus viu o potencial no Michael e ele veio para o Flamengo com uma expectativa muito grande, né, de que pudesse ali até, quem sabe, brigar pela titularidade. Hoje está praticamente ali como 13º, 12º jogador do Flamengo, está entrando toda partida e tem realmente ido muito bem. Né? Nesta atual temporada são 32 jogos, olha só que absurdo.
5 gols e 7 assistências, né? Então, assim, o Michael tem tido aí sua melhor temporada com a camisa do Flamengo em 2021. Às vezes a gente sabe que o jogador demora um pouco a se adaptar e acaba, enfim, demorando um pouco a engrenar também no clube, né? É diferente jogar no Goiás, é diferente jogar no Flamengo. Tem uma diferença grande aí, por mais que algumas pessoas não achem que há diferença, mas há diferença sim. Vitinho veio em 2018, cara, para ser o substituto do Vinícius Júnior. É, gerou uma expectativa muito grande na torcida. O cara foi apresentado até no Maracanã em dia de jogo. Veio por cerca de 10 milhões de euros o Vitinho, com contrato até o meio de 2023. Um cara ambidestro, um cara que tido muito bem na sua passagem, principalmente no começo da sua passagem do Internacional, depois ele deu uma decaída, enfim, caiu com o Internacional em 2016 para a segunda divisão, e que no CSKA fazia muita diferença, era o principal jogador da equipe, jogando como meio armador. O Vitinho ele tem uma característica um pouco diferente do Michael. O Michael, a gente olha pro Michael e a gente vê o Michael jogando ou numa extremidade ou na outra, bem perto da linha, com velocidade e progressão. O Vitinho não. Aqui vai um ponto pro Vitinho, porque ele é o único jogador desse elenco aqui que faz mais ou menos a função do Arrascaeta. Então todas as vezes que a gente não tem o Arrascaeta, a gente utiliza o Vitinho nessa função e ele vai bem. Né? Geralmente ele vai bem. Até na minha modesta opinião, é a posição que o Vitinho deveria atuar, como camisa 10 ali, como um meia centralizado, porque ele tem uma qualidade de passe bem interessante, ele tem uma visão de jogo muito boa, e ele chuta com as duas pernas, né? É um cara que chuta bem de fora da área. Acho que a questão do Vitinho não é falta de confiança. Eu já vi muitas vezes no Vitinho falta de vontade mesmo, assim, sem sacanagem nenhuma, assim, sem querer denegrir a imagem do Vitinho aqui com a torcida do Flamengo, muito pelo contrário. Mas às vezes eu senti ele muito apático durante os jogos, coisa que eu não vejo no Michael. O Michael tem muito mais vontade, sempre entrou com muita disposição. O Vitinho nem, se o Vitinho tivesse a disposição do Michael, ele seria um craque, né? Então a gente sente um pouco essa falta de tesão em jogar futebol do Vitinho em determinados jogos, porque qualidade o Vitinho sempre teve. De lá, desde o Botafogo, ele mostrou a qualidade que ele tinha, foi para a Europa, veio para o Internacional. Era um jogador que tinha até potencial aí, sem querer exagerar, mas até para conseguir uma vaga na seleção brasileira, que por que não, né? A gente já viu tanto Pereba jogar na seleção brasileira, porque o Vitinho não teria potencial. Um cara que bate bem falta, um cara que bate bem escanteio. Então, assim, o Vitinho é quase um jogador completo, só talvez falte um pouco da vontade dele mesmo, de querer ser esse jogador. Veio pro Flamengo em 2018, começou a passagem dele bem mais ou menos, teve fases horrorosas, aí teve umas fases melhores aí, com o Domenech, por exemplo, ele foi muito bem, talvez foi um dos principais jogadores da era Domenech no Flamengo, jogando como esse meio centralizado, principalmente quando o Arrascaeta não estava jogando, era ele que fazia essa função ali, né? O jogo que o Flamengo fez 5-1 no Corinthians ano passado, ele acabou com o jogo. E a gente, esse ano do Vitinho, esse 2021 do Vitinho, ele começou muito bem também como o Michael, né? No Campeonato Carioca, jogando, enfim. Na Libertadores, tá entrando, tá fazendo gols e tá dando assistências, muito importante para ele também. No Campeonato Carioca, no Campeonato Brasileiro, ele tá sempre corriqueiramente entrando. É um cara que faz mais de uma função. Eu prefiro ver ele centralizado, mas ele faz a ponta esquerda, ele faz a ponta direita, ele pode jogar até como falso 9, como ele já jogou com o Barbieri como falso 9. Né? Então o Vitinho ele faz várias funções ali do meio para frente que o Michel, por exemplo, não daria conta de fazer. Eu acho que quanto mais próximo o Vitinho estiver do gol, ele vai ser mais perigoso. Né? Quanto mais próximo ele estiver do gol, ele vai ser mais perigoso. E você vê que ele tem inteligência para jogar, né? Você vê que ele tem bons passes. Não é um exímio cobrador de pênaltis, né? A gente já teve problema com ele errando 2 pênaltis aí contra o São Paulo, enfim, contra o Atlético Paranaense da Copa do Brasil também, que a gente foi eliminado em 2019. Era um jogador muito utilizado também pelo Jorge Jesus, o Vitinho. E talvez ele também teve uma fase ali que, pô, a torcida passou uma confiança para ele correspondeu, começou a entrar bem, entrar nos jogos e ser decisivo. E assim, foi decisivo também em 2 títulos cariocas da gente, né? Fez 2 gols de títulos. Então, assim, no total da passagem do Vitinho, fica um pouco de frustração pelo que a gente imaginava que fosse, né? Mas hoje ele é praticamente um reserva nato. Em determinado momento a gente pediu a titularidade dele quando ele teve uma boa sequência de jogos no lugar do Everton Ribeiro. Esse ano mesmo a gente cogitou isso. Mas é um jogador útil para o elenco. Acho que o Flamengo não deve se desfazer do Vitinho por qualquer coisa. E essa temporada atual dele tem sido muito boa para ele.
né? Talvez a melhor aí com a camisa do Flamengo, vamos ver até o final. No total são 165 jogos, 25 gols e 21 assistências, né? Na atual temporada de 2021 são 36 jogos, tem 4 jogos a mais que o Michael, 10 gols e 6 assistências. Então o Vitinho tem bons números aí para um cara que é reserva, que tem menos minutagem até do que, enfim, titulares. Os números do Vitinho, por exemplo, são melhores que os do Everton Ribeiro, que só tem um gol na temporada, né? Então, eu acho que o Vitinho é um jogador totalmente útil. A gente pode utilizar ele em vários lugares do campo, em vários setores. O Michael, a gente tende a pedir mais o Michael, principalmente no segundo tempo, por quê? Porque os adversários cansam, né, em determinado momento do jogo, e o Michael tem a velocidade, tem a explosão, né, então ele pode ser mais útil jogando no segundo tempo até do que inicialmente, que o Flamengo vai ter a posse de bola, que o Flamengo vai ter o domínio do jogo. Geralmente o que acontece é isso, né, mais ou menos o roteiro dos jogos do Flamengo é o Flamengo com a posse de bola, é o Flamengo com o domínio do jogo e o adversário atrás tentando jogar no contra-ataque. Para esse X1 aqui, como melhor reserva do Flamengo, eu vou voltar no Vitinho. Vou voltar no Vitinho por quê? Porque eu acho que pode fazer mais funções, porque é mais inteligente na tomada de decisão, porque bate falta, bate escanteio. E para começar jogando, ele tem uma probabilidade de jogar melhor do que o Michael. Porque o Vitinho, ao contrário do Michael, ele sabe encontrar os espaços, né? Seja dando passes, seja dando dribles, seja nas arrancadas e no chute também, que o Vitinho também tem. Todo aquele potencial que o Michael tem, o Vitinho tem e com mais qualidade. Então, na minha opinião, hoje quem vai vencer X1 aqui, polêmico, é o Vitinho, beleza? Lembrando que sua opinião é muito importante, dê seu feedback aqui e dê sua opinião também. Quem você acha o melhor reserva hoje para o Flamengo? O Vitinho ou o Michael? Pode deixar sua opinião aqui, você não ofendendo, tá tudo certo. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação. Espero que vocês tenham gostado desse X1 de hoje. Beleza? E é isso, galera. Tamo junto. Isso aqui é Flamengo e toca pra nação.